E nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Que a cruz sagrada seja minha luz e não seja o dragão meu guia. Retire-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu nos oferece, bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã. Que bom que mais uma vez assim o Senhor nos permite estar de pé. Estar com sua palavra nas mãos, poder ler 1, 2, 3 vezes, refletir o que Ele quer dizer para nós. Louvado seja Deus porque nós possamos ouvir essa palavra de Deus nesse dia de hoje. E esse dia de hoje, meus amados, a palavra vem para nós, está no Evangelho de São Marcos, capítulo 3, de 22 a 30. Palavra muito forte para nós nesse dia de hoje, meus irmãos. E a palavra fala assim: também os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possuído de Beelzebu, é pelo príncipe dos demônios que ele expele os demônios. Mas havendo-os convocado, dizia-lhes em parábolas: como pode Satanás expulsar a Satanás? Pois se um reino estiver dividido contra si mesmo, não pode durar. E se uma casa está dividida contra si mesmo, tal casa pode permanecer. E se Satanás se levanta contra si mesmo, está dividindo, e não poderá continuar, mas desaparecerá. Ninguém pode entrar na casa do homem forte e roubar os bens, se antes não o prender, e então saqueará sua casa. Em verdade eu vos digo, todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, mesmo as suas blasfêmias. Mas todo o que tiver blasfemado contra o Espírito Santo jamais terá perdão, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falava assim porque tinham dito: ele tem o espírito imundo. Palavra de salvação para nós. Amém. Meus irmãos, olha o que o nosso Senhor veio falar para nós nesse dia de hoje. Jesus começa falando aqui que os escribas estavam ali e estava falando que ele estava possuído de Beelzebu. Estava possuído de um demônio, que era pelo príncipe dos demônios que ele expulsava os demônios. Irmãos, e nós sabemos que o que é aquele que vem dividir, aquele que vem separar, é exatamente o diabo. O diabo ele vem para matar, roubar e destruir. A palavra de Deus fala isso. E ele vem entrando cada vez mais nas nossas famílias, nos nossos corações, para que a gente não se sente arrependido dos nossos pecados. A palavra de Deus fala aqui nesse dia de hoje que todo pecado será perdoado. Todo. Mas aquela pessoa que se sentir de verdade arrependida. Irmão, todo. Irmãos, e nós sabemos que uma casa, o que mais o diabo nesses dias, nesse tempo, ele vem querendo fazer. Ele vem conseguindo destruir as famílias. Ele vem botando a fofoca, ele vem botando a mentira, ele vem botando cada vez mais uns contra os outros para poder acabar com aquela casa, acabar com aquela família. E ali a gente vê pessoas que guardam mágoa anos e anos e passam anos e anos sem se olhar um para o outro, sem chegar um do outro e falar: me desculpa, eu errei, sem se perdoar, e ali o diabo está batendo palma. E ali a gente vê que ele fica do outro lado ali totalmente sorridente porque está destruindo aquela família. Meus irmãos, essa palavra é muito séria para nós nesse dia de hoje. Se a gente não se sentir de verdade que a gente é culpado de nossos erros, mas nós temos que ter o nosso coração totalmente arrependido. A gente fala aqui que como que pode uma família permanecer de pé se ela está dividida contra si mesma? Como pode uma casa permanecer de pé? Até o próprio Satanás, você vem falando, como que ele pode dividir contra si mesmo e não pode durar? E se uma casa está dividida contra si mesmo, tal casa não pode permanecer. Irmãos, aí vem a palavra de baixo, versículo 27. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar-lhes os bens, se não segurar aquele homem, se não prender aquele homem, não tem como. Então primeiro você vem, prende aquele homem forte, depois você vai e saqueia aquela casa. E Jesus vem fechando esse dia de hoje. Jesus fala que, em verdade eu vos digo, que todos os pecados terão perdão. Todos.
Irmãos, e quantas pessoas que a gente vê que carregam um peso nas costas porque acha que não tem perdão pelos seus erros, pelas coisas que fez. Pessoas que andou errada, que adulterou, que matou, pessoas que assassinou, pessoas que fez o mal contra outra e acha que não tem perdão e carrega esse peso nas costas. Irmão, quando você entra num confessionário, você chega ali diante do sacerdote, que é a persona de Cristo, quando você se arrepende do fundo do seu coração, você sai dali totalmente leve. Você tem que sentir verdadeiramente com o seu coração voltado a Deus e que o Senhor te deu todo ali a absolvição daqueles erros que você colocou ali diante do sacerdote. E quando as pessoas que a gente vê, que comenta, que sempre vai e se confessa assim o mesmo pecado. Irmão, o Senhor fala aqui que todo pecado será perdoado, mas contra aquele pecado, contra o Espírito Santo, esse jamais terá perdão. Irmão, e a palavra de Deus é muito certa. A palavra de Deus é muito certa nesse dia de hoje. Jesus falava-se assim porque ele tinha dito: eles têm um espírito imundo. Ele está possuído por um espírito imundo. Eles não acreditavam. Eles não acreditavam que eles poderiam ser perdoados, se era o próprio Senhor quem estava perdoando. Porque quantas vezes os escribas passavam por ele e falavam: quem pode perdoar pecados senão somente a Deus? E Jesus Cristo é Deus, estava ali falando para eles não acreditavam. Meus irmãos, que nesse dia de hoje, que todos os seus pecados cheguem-se diante do sacerdote e confessa-se e sente: o Senhor te perdoou. O Senhor já te perdoou de todos os pecados. Então deixe esse peso em nome de Jesus ali aos pés da cruz do Senhor e seja-se livre. Faz um exame de consciência, esse dia de hoje e vê aqueles pecados que você cometeu. E não se sinta carregando esse peso mais, amados. E nós sabemos que aquilo que nos trava, aquilo que nos deixa paralítico é os nossos pecados. E Jesus vem falar para mim e para você hoje que todos são perdoados. A não ser que você cometeu esse pecado que fala aqui a palavra, todos serão perdoados, mas aquele que cometeu pecado contra o Espírito Santo, esse jamais terá perdão. Irmão, todos serão perdoados. Se você acreditar, se você tiver um coração hoje totalmente voltado a Deus, se você vier com lágrimas no rosto, eu tenho certeza que o Senhor vai te ouvir a sua oração nesse dia de hoje. E chega diante do sacerdote e abre o seu coração ali diante dele, que você vai ver todo o peso saindo de suas costas. Que Deus nos abençoe mais uma vez, que a graça de Deus caia sobre você que está me ouvindo, mas não deixe de enviar essa mensagem para os seus amigos, para os seus colegas, para os seus contatos. Muitas pessoas precisam ser absolvidas de seus pesos, de seus pecados. Que Deus nos abençoe e até a próxima.